Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Márcia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa última aula relacionada à primeira lei de Mendel. Então, na aula passada, nós já vimos alguns conceitos, a gente já enunciou o que a primeira lei de Mendel ela nos diz, e hoje nós vamos aprofundar mais um pouco e retomar um pouco o que nós vimos na aula passada, tá? Então, antes de nós iniciarmos, é importante que a gente relembre alguns pontos que nós vimos, tá? Então, a humanidade ela sempre se perguntou como que as características elas passavam de uma geração para outra. Então, a gente observa como os filhos são tão parecidos com os pais e tão diferentes ao mesmo tempo. Então, sempre foi uma questão que ficou, como é que essas características elas são passadas? Todas as características de um ser vivo, elas sempre vão ser passadas na próxima geração? A gente pode observar, por exemplo, características, às vezes, que estão presentes nos avós, que não aparecem nos seus filhos, mas reaparecem nos netos. Então, todos esses questionamentos, eles passaram a ser respondidos a partir do momento em que foi entendido como que essas características elas eram passadas. E nós vimos na aula passada um ponto importante relacionado à hereditariedade. Então, o que é hereditariedade? É o conjunto de processos biológicos que vão resultar na transmissão das características de uma geração para outra. E a área da ciência que estuda a hereditariedade é a genética. Então, nós estamos tendo todos os conteúdos aqui relacionados à genética. Nós vimos também na última aula as contribuições de Mendel para o entendimento da hereditariedade. Gregor Mendel ele foi um monge, ele é considerado o pai da genética, e os seus estudos eles se destacaram sobre hereditariedade. Então ele realizou experimentos onde ele fez o cruzamento de sementes de ervilhas e tentou compreender como que as características das ervilhas elas eram transmitidas de uma geração para outra, tá? E nos experimentos, o Mendel observou diversas características das ervilhas. Então, nós vimos na aula passada por que as ervilhas elas foram escolhidas, quais características, né, elas tinham, né, com relação a curto tempo de geração, a um grande número de descendentes, promover a autofecundação e ter várias características observáveis, que era possível observar e se fazer um estudo. Então, se vocês observarem ali na imagem, nós temos algumas características, tá? As 7 características que foram principalmente estudadas por Mendel. Então, ele não estudou só a cor da semente, como a gente viu na última aula, ele também trabalhou com a forma, com a cor da flor, a forma e a cor da vagem, a posição da flor naquela planta e o comprimento do caule. Então, essas foram as principais características que foram estudadas por Mendel e que permitiu com que ele formulasse a primeira e a segunda lei de Mendel. Então, vamos retomar aqui a primeira lei e entender o que foi que aconteceu, relembrar ali o que foi que aconteceu. Então, o que o Mendel ele fez? Ele pegou ervilhas puras com a coloração amarelada e ele fez o cruzamento com ervilhas puras com a coloração verde. Quando ele fez esse cruzamento, ele observou que 100% da prole da geração F1 apresentava coloração amarelada, ou seja, essa coloração verde ela não foi expressada nessa geração F1. Ele realizou a autofecundação dessas plantas com sementes amarelas e ele observou que na geração seguinte, a geração F2, a coloração esverdeada, ela reaparecia, ela voltava a se manifestar. Mas se vocês observarem aqui na imagem, a proporção ela é de 3 amarelas para 1 verde. Então tem uma proporção fixa que o Mendel também explicou a partir de seus experimentos. Então a conclusão do Mendel foi a seguinte, ele concluiu que a cor das sementes ela era determinada por um par de fatores hereditários, que hoje nós chamamos de alelos, que poderiam passar de uma geração para outra por meio da fecundação. Então as características elas são formadas por um par de alelos, tá? E esses alelos eles são transmitidos à medida com que ocorre a reprodução. Vai passando de uma geração para outra à medida que os gametas são formados e eles vão se recombinando, se encontrando para formar um novo indivíduo.
E aqui alguns pontos importantes para a gente entender a primeira lei de Mendel, tá? Então ali, analisando, na geração F1, que é essa geração aqui, não apareceram sementes verdes. Então Mendel, ele concluiu que as sementes amarelas, elas tinham um alelo que ele chamou de dominante. Esse alelo, ele dominava sobre o alelo da coloração verde e fazia com que ali aparecessem só sementes amarelas, tá? E ele também concluiu que as sementes verdes, então, elas tinham um alelo que ele chamou de recessivo, e que esse alelo recessivo, ele só conseguia se manifestar se não tivesse a presença do alelo dominante, tá? O alelo dominante, ele chamou ali de Vzão, e o alelo recessivo ele chamou de Vzinho. Então, para que aquela característica recessiva, que no caso aqui da questão é a coloração verde, ela pudesse se expressar, ela pudesse se manifestar, era necessário que o alelo dominante ele não aparecesse. Então, essa planta ela deveria ser Vzinho, ter os dois alelos recessivos. Mas por que a proporção de indivíduos na geração F2 foi de 3 indivíduos com sementes amarelas e 1 com semente verde? Então, a gente consegue determinar essa proporção, fazer essa probabilidade e entender quais são as possibilidades da próxima geração. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma forma como é possível explicar isso e que também a gente consegue observar por que a proporção foi 3 para 1, tá? Esse quadrinho aqui que eu deixei para vocês, a gente chama de quadro de Pinet, tá? Antes da gente falar sobre ele, deixa eu só lembrar alguns termos para vocês, tá? Nós temos dois termos com relação aos alelos. Nós temos indivíduos que são homozigóticos e indivíduos que são heterozigóticos. Um homozigoto, ele pode ser dominante ou recessivo. O indivíduo homozigoto, ele sempre vai ter os dois alelos iguais, tá? Então, ele pode ser dominante, no caso ali da coloração, se for Vzão, Vzão, e ele pode ser um homozigoto recessivo, se for Vzinho, Vzinho. E a heterozigose, a gente vai ter um heterozigoto quando a gente tiver os dois alelos diferentes, um dominante e um recessivo, que no caso aqui a gente tem um Vzão, Vzinho. E lembrando, característica recessiva, ela só se manifesta se o dominante não estiver presente. Então, no caso de um indivíduo que é Vzão, Vzinho, a característica que vai aparecer aqui é a característica dominante, porque ele vai ter um Vzão, que no caso da questão aqui é coloração amarela. Então, aqui voltando para o quadro de Pinet, nós vamos fazer aqui, ele está demonstrando como que ocorre essa autofecundação aqui, desses indivíduos que têm a coloração da semente amarela. Esses indivíduos, eles são heterozigotos, eles são Vzão, Vzinho. Como que a gente monta esse quadro e faz esse cruzamento? A gente coloca aqui o Vzão e o Vzinho de um indivíduo e o Vzão, Vzinho de outro indivíduo. E aqui nós formamos o cruzamento. Vzão com Vzão, a gente vai ter um indivíduo Vzão, Vzão. Como vocês observam aqui, tem uma coloração amarela, porque ele tem alelos dominantes. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Aqui tem uma coloração amarelada, porque ele vai ter um alelo dominante aqui presente. Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho, que aqui na imagem está Vzinho, Vzão, mas é a mesma coisa. Coloração amarela, porque vai ter um alelo dominante. E aqui, Vzinho com Vzinho, a gente vai ter Vzinho, Vzinho, e aí reaparece essa característica verde, porque os dois alelos, eles são recessivos, e o verde, ele pode se expressar. Nós observamos 4 ervilhas, dessas 4, 3 vão ter uma coloração amarelada, e uma vai ter a coloração verde, tá? E eu trouxe para vocês aqui um exemplo real, relacionado à coloração da pelagem, tá? Que também pode ser explicada pela primeira lei de Mendel, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo. Sabendo-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante B, Bzão no caso aqui, e a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo Bzinho. Então a questão diz, coloração preta, alelo dominante Bzão, coloração branca, alelo recessivo Bzinho. Do cruzamento de um casal de gatos, um com pelagem preta, mas lembrando que esse gatinho aqui, ele é heterozigoto, então ele vai ser Bzão, Bzinho. Com outro gato que tem a pelagem branca, espera-se que nasçam. Então, antes da gente montar o quadro de Pinet, é importante que a gente entenda o que está acontecendo ali.
Então, ele está querendo um cruzamento entre um heterozigoto de coloração preta, que é Bzão, Bzinho, que é o alelo dominante, com um indivíduo com pelagem branca, que é recessivo, Bzinho, Bzinho. Então, quais são as probabilidades desse cruzamento? Então, a gente monta ali o quadrinho de Pinet. Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. E a gente faz o cruzamento. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. E Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então, a gente observa aqui que metade desses indivíduos vão ter Bzão, Bzinho, como tem o Bzão, que é a característica dominante, então vai ter uma pelagem preta. A outra metade vai ser Bzinho, Bzinho, que é a característica recessiva se manifestando, então vai ter a pelagem branca. Então, espera-se nesse cruzamento que metade dos indivíduos tem uma pelagem preta, eles são heterozigotos, Bzão, Bzinho, né? Então, 50% pelagem preta e 50% pelagem branca, porque é Bzinho, Bzinho, que é a característica recessiva, tá? Eu trouxe para vocês agora 3 exercícios, vamos ao exercitando, para que vocês possam avaliar o que vocês entenderam da aula de hoje, tá? Então, primeira questão, qual a diferença entre homozigoto e heterozigoto? Segunda questão, Gregor Mendel foi reconhecido como pai da genética pelo seu importante trabalho com ervilhas. O trabalho de Mendel foi muito bem executado e parte disso deve-se ao fato dele ter escolhido rigorosamente o material a ser analisado. Por que as ervilhas foram escolhidas para o experimento de Mendel? E terceira questão, observe a figura abaixo que ilustra um dos experimentos de Mendel e explique o que diz a primeira lei de Mendel. Então vamos a cada uma das questões. A primeira questão está perguntando a diferença de homozigoto e heterozigoto. Então, nós vimos que as características elas são determinadas por um par de alelos. Organismos homozigotos, eles vão possuir um par de alelos iguais. Então, nós podemos ter homozigotos dominantes ou homozigotos recessivos. No caso ali da resposta, que eu trouxe o exemplo para vocês, a gente pode ter um azão, característica dominante, e azinho, característica recessiva. E os heterozigotos, eles vão ter um par de alelos diferentes. Então, ali no meio a gente observa. Um alelo é azão e o outro alelo é azinho. Segunda questão, por que as ervilhas foram escolhidas para o experimento de Mendel? Então, nós vimos algumas características que ajudaram com que Mendel escolhesse as ervilhas que fosse mais viável para que esse trabalho ele fosse realizado. Primeiro, as várias características que podiam ser estudadas. Mendel conseguiu estudar 7 características relacionadas às ervilhas. Segundo, com relação à autofecundação, que as ervilhas elas realizam autofecundação e isso ajuda na hora de fazer os estudos. O curto tempo de geração, porque não demora muito para que ocorra a próxima geração. O grande número de descendentes, que é possível observar com mais clareza essas características. E o fácil cultivo, tá? E a terceira questão, explicar o que diz a primeira lei de Mendel. Então, nós vimos que a lei de Mendel, a primeira lei, ela também pode ser chamada de lei da segregação de fatores, e ela vai dizer o seguinte, todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que vão se segregar, se separar durante a formação dos gametas, sendo assim que pai e mãe vão transmitir apenas um gene para os seus descendentes. Isso faz com que uma característica, ela, por exemplo, não apareça numa geração e venha a aparecer, por exemplo, na outra, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem ter acesso novamente a essa aula, vocês podem acessar a plataforma Eduque, que lá vocês vão encontrar esse material e outros materiais. Bons estudos e até a próxima aula!